Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver o funcionamento da fonte de dados que pode ser utilizada tanto no dashboard quanto BI, componente gráfico e assim por diante. Primeiro a gente vai arrastar o componente dashboard aqui para a tela. Ele pergunta se a gente deseja criar a origem de dados agora, vou escolher a opção que não. Vamos vir aqui em fonte de dados, a gente tem algumas opções, vamos clicar aqui em adicionar data source do projeto. Nessa opção, quando a gente clica em adicionar data source, a gente tem que preencher um nome aqui, ó, em nome data source. Então vou colocar o nome aqui, por exemplo, vendas. E eu já tenho uma query aqui e vou utilizar esse select que eu tenho aqui. A gente clicando em salvar e sair ou em salvar, ele vai salvar esse data source, a gente pode utilizar ele nessa aba, porém a gente também vai poder utilizar em outras abas. Então a ideia da fonte de dados aqui é que a gente consiga utilizar ela em uma aba, em outra aba e assim por diante, sem precisar ficar duplicando queries. Aqui nessa tela, a gente pode utilizar algumas opções, por exemplo, o editor de queries. Ele é bom porque permite que a gente marque os campos que a gente quer exibir no nosso select. Vou marcar alguns campos aqui. Reparem que conforme a gente vai marcando, embaixo aqui nessa parte amarela já vai sendo exibido os campos para a gente. Se a gente clicar aqui em resultado, é exibido o resultado do select. A gente pode clicar também no executar query ao invés do resultado, que vem para essa mesma tela. Clicando em salvar e sair, a query vem para essa tela do data source e a gente pode clicar aqui em arquivo, salvar e sair. A query é listada aqui do lado esquerdo, a gente pode criar os componentes a partir disso. Caso a gente deseje deletar esta fonte de dados, a gente pode clicar no botão deletar data source do projeto. Isso vai fazer esse data source ser apagado dessa aba, porém a gente poderá usar essa mesma fonte de dados em outra aba, na comercial 2, por exemplo, na comercial, na compras. Caso a gente queira apagar do projeto inteiro, a gente precisa clicar no botão deletar. Desse modo ele remove a origem de dados, igual está especificando ali, ele remove a origem de dados e não vai dar mais para a gente aproveitar essa query. Só tem que ter cuidado que se a gente utilizar essa opção e porventura estiver usando esse mesmo select, essa mesma fonte de dados numa outra aba, vai acontecer de deletar lá também e pode acontecer algum erro no projeto. Aí terá que fazer uma nova query. A gente, para editar esse select, a gente vem no editar data source do projeto, pode fazer qualquer alteração, vem no botão arquivo, salvar e sair, e ele fica salvo. A gente pode ter mais de uma fonte de dados no dashboard, por exemplo. Então a gente pode vir aqui, fonte de dados, adicionar data source do projeto, vou criar um outro nome aqui, por exemplo, vendas 2. No vendas 2 eu vou colocar uma query parecida com aquela, arquivo, salvar e sair. Nesse caso agora a gente tem duas fontes de dados, a vendas e a vendas 2. A gente pode criar aqui, por exemplo, dois gráficos. Em cada gráfico a gente vai utilizar uma fonte de dados. Então no gráfico 1 eu peguei a fonte de dados vendas e no gráfico 2 vamos utilizar a fonte de dados vendas 2. Caso a gente tente vincular a fonte de dados 2, que seria o nosso vendas 2, no primeiro gráfico, nós não vamos conseguir, porque cada gráfico só pode ter uma fonte de dados, ou cada componente, no caso, são todos iguais, a gente não consegue vincular duas fontes de dados no mesmo componente. Porém, a gente consegue vincular duas fontes de dados em dois componentes diferentes, mesmo estando um do lado do outro, sem problema nenhum. Para deletar essa fonte de dados, por exemplo, a vendas 2, a gente vem em fonte de dados, utiliza esse deletar, data source do projeto, para não apagar ela de porventura uma outra aba que eu utilizo. Confirma a exclusão data source vendas 2, clicamos em sim. Depois que a gente deleta, a gente não consegue mais ver a fonte de dados aqui, porém ela está disponível para um outro componente, por exemplo, se a gente quiser utilizar no BI e assim por diante. Vamos vir aqui nessa aba comercial 2, vamos arrastar um componente BI. No componente BI, clicando na minha query, a gente também pode vincular um data source. A diferença que tem aqui é que a gente pode utilizar ou uma query, colocando aqui, ou selecionar um data source. Por exemplo, vamos selecionar o vendas, que é o mesmo data source que a gente criou agorinha na aba do lado ali do dashboard. Vamos clicar em rodar query. O sistema exibe os campos que a gente selecionou
quando a gente fez a montagem desse data source. Caso a gente coloque uma query aqui, ela vai ser desconsiderada. E a gente clicar em rodar query, ela é desconsiderada porque a gente está utilizando o data source. Para a query aqui ter efeito, a gente precisa apagar esse data source e depois clicar em rodar query novamente. Nesse caso, é desconsiderado o data source e o sistema lista os dados da query que a gente digitou aqui. O data source também pode ser acessado pelo menu Projeto Data Sources, onde a gente pode gerenciar todos os data sources que a gente tem do projeto. Dessa forma fica mais fácil, pois a gente pode criar vários data sources a partir do botão Arquivo Novo. A gente vai dando nomes, criando as queries, a gente salva, depois Arquivo Novo, a gente faz a query, salva novamente e o data source fica disponível aqui para a gente fazer as consultas e eventuais manutenções. Depois de feito esse processo, no dashboard ou no BI, basta escolher o data source que a gente deseja utilizar e ele vai ficar disponível para a gente. Obrigado e até a próxima.